aluna, olá aluno. Bem-vindo a mais uma aula de Física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, a aula de hoje nós vamos responder exercícios sobre força magnética, né? Lembrando que a aula de força magnética já foi exibida, se você perdeu ou se ficou alguma dúvida, você encontra lá na plataforma Gonçalves Dias, tá ok? Então vamos à primeira questão. A primeira questão diz o seguinte, né? Suponha que uma carga elétrica de 4 microcoulombs, né? Esse 4 microcoulombs é a carga. Então vou logo colocar aqui o dado, ó, 4 microcoulombs, né? Esse micro é o 10 a menos 6. Pronto, já fazendo aí a nossa substituição. Seja lançada em um campo magnético uniforme de 8 teslas. Então o campo, que é o B, né? Ele é igual a 8 teslas. Pronto, já também fazendo aqui, não é, a separação ali dos dados. Sendo 60 graus o ângulo formado entre a velocidade e o campo, certo? Então, o ângulo θ que nós vamos trabalhar é 60 graus, ok? Determine a força magnética. Então, nós vamos encontrar a força, que é o F, que atua sobre a carga, né? Supondo que a mesma foi lançada lá no campo magnético com velocidade igual a 5 vezes 10 a terceira metros por segundo. Então, a velocidade é de 5 vezes 10 a terceira metros por segundo. Pronto. Nós já separamos os dados, ok? Então, vamos só responder, né? Nós queremos a força. Aqui é bem simples, gente. A força magnética, né, ela é dada pelo quê? Pelo produto da carga, né, velocidade, o campo, vezes o seno do ângulo em questão, né? O seno de θ, certo? Então a força ela vai ser igual, ó, ao valor da carga. A carga é 4 micro, né? 4 vezes 10 a menos 6. Então vamos colocar aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 6. Multiplicado pela velocidade. Velocidade é de 5 vezes 10 a terceira. Então, 5 vezes 10 a terceira. O campo é 8 tesla, né? Então colocamos aqui apenas o 8, ó. Vezes o seno de θ, no caso, o seno de 60 graus, certo? O seno de 60, gente, né? O seno de 60, ele é raiz de 3 sobre 2. Mas nós podemos, né, fazendo as continhas, né, raiz de 3 sobre 2, ele vai ser aí aproximadamente 0,86. Ok? A questão não deu essa informação, mas para que a gente poupe o tempo de estar fazendo aí esse cálculozinho, né, da raiz de 3 sobre 2, então ele vai dar ali aproximadamente, né, vamos colocar aproximadamente 0,86, tá certo? Então vai ficar o seguinte, ó, a força vai ser igual, ó, 4 vezes 5 vai dar 20, certo? Então, 4 vezes 5 é 20. 10 a menos 6 vezes 10 a terceira, né? Nós vamos fazer esses dois, ó. Menos 6 mais 3 vai dar menos 3, não é? Então vai ficar 20 vezes 10 a menos 3, vezes 8, vezes 0,86. 0,86, tá certo? Então a força vai ser igual a quanto? Vamos lá. 20 é 2 vezes 10. Vamos facilitar aqui a nossa vida, né? Vezes 10 a menos 3, vezes 8, vezes 86, vezes 10 a menos 2. Pronto. Que é o 0,86, né? 86 vezes 10 a menos 2. Então aqui a gente já pode trabalhar com valores, não é, absolutos. Então a força ela vai ser igual.
2 vezes 8 dá 16, né? Mas eu posso fazer também 2 vezes 86. Ou 8 vezes 86. Né? Qualquer caminho que eu pegar aqui da multiplicação vai dar o mesmo resultado. Certo? Então, para facilitar, eu vou fazer o 8 vezes 86. Né? Então, fazendo 8 vezes 6, né? Ou 6 vezes 8, vai ser igual a 48. Certo? Então, vai ficar o 8, vai subir um 4 aqui. Né? 8 vezes 8 é 64. 64 mais 4 vai dar 68. Certinho? Então, ele vai dar aí, ó, 2 vezes 10, tá certo? No caso aqui, ó, 1 menos 3 dá menos 2, né? 1 menos 3 vai dar menos 2, tá ok? No caso aqui, ó, 688 vezes 10 também a menos 2, tá ok? Então, a força vai ser igual, ó, 2 vezes 688. Ó. Então, vamos multiplicar estes dois aqui, ó, certo? 2 vezes 8 dá 16. Vai 1. 2 vezes 8 dá 16. Com 1, 17. Também vai 1, né? 2 vezes 2, né? Quer dizer, 2 vezes 6 dá 12. Com 1, fica 13, né? Vezes 10. Menos 2 com menos 2, né? Vai ser igual a menos 4. Ok? Percebam que não tem essa resposta, certo? As respostas lá, elas estão ali na casa do menos 3 e do menos 1, tá ok? Se for menos 3, vou fazer o seguinte, ó. Vai ficar 137,6 vezes 10 a menos 3. Né? Eu andei uma casa, aqui, né, para a esquerda, nós temos lá uma unidade que é tirada de lá de cima, né? Ok? Então vai ficar aí menos 3. Certo? Não tem essa resposta, não tem nem perto disso. Mas se eu voltar 2 casas, aqui vai ficar menos 1. Né? Então vai ficar assim, ó. Força é igual a 1,376 vezes 10 a menos 1. Esta resposta eu não tenho ela absoluta, mas eu tenho ela aproximada. Lá na letra D, você vai ver que tem o seguinte, ó, que a força é 1,4 vezes 10 a menos 1 newtons, que é a nossa resposta, né? Então, a resposta aproximada, né, fazendo a aproximação do 1,376, não é? Vai ser 1,4. Resposta letra D. Certo? Então, você encontra essa resposta lá na letra D, né, que é 1,4 vezes 10 a menos 1. Tá ok? Um pouquinho trabalhosa, né? Mas aqui foi só colocar os dados, fazer a substituição dos dados, né? E fazer o que se pede, as multiplicações aí, né? As adições e as subtrações que se pede, tá ok? Feito isso, nós chegamos na resposta, ok? Vamos para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte, ó. Imagine que 0,12 newtons seja a força que atua sobre uma carga elétrica, né, com carga de 6 microcoulomb, né, e lançada em uma região de campo magnético igual a 5 Tesla. Né. Determine a velocidade dessa carga, supondo que o ângulo formado entre a velocidade e o campo seja de 30 graus. Ok? Então, vamos colocar aqui os dados da segunda questão, né, da questão 2. Então, ele diz que a força magnética, né, é de 0,12 newtons, tá certo? Que a carga elétrica é de 6 microcoulomb, né, que é 6 vezes 10 a menos 6 coulomb, e foi lançada aí numa região cujo campo magnético é de 5 Tesla, né? E o ângulo entre a velocidade, né, e o campo é de 30 graus.
certo? Então, vamos encontrar aí a velocidade. Então, os dados que foram os dados, né, da questão são justamente esses. Tá ok? Então, nós queremos encontrar a velocidade. Vamos utilizar a mesma equação, ó. Força é igual a carga, né? Carga, velocidade, campo, vezes o seno do ângulo. Ok? O que eu quero encontrar é a velocidade. Eu vou fazer só uma mudança aqui, mas não vai afetar. Então, eu posso dizer, ó, que carga, velocidade, campo, vezes o seno do ângulo vai ser igual a força. Ou seja, só inverteu, para não ter nenhuma mudança aí, multiplicar por menos 1, tá certo? Nenhuma variação no sinal. Então, a velocidade vai ser dada pelo quê? Vai ser, ó, força, né, sobre carga vezes o campo vezes o seno do ângulo. Ok? Então, percebam que é a mesma equação, só que escrito de uma outra forma. Então, a velocidade vai ser o quê? Vamos lá. A força, ele deu, né? A força é 0,12. 0,12. A carga é 6 vezes 10 a menos 6. O campo é de 5 Tesla, tá ok? O campo é 5. E o seno do ângulo, no caso, é o seno de 30 graus. O seno de 30 graus, ele é um notável, né? Ele é 1 sobre 2. Ele é meio, né? Então, a velocidade vai ser igual. 0,12 é o mesmo que 12 vezes 10 a menos 2. Tá ok? Sobre 6 vezes 10 a menos 6 vezes 5 vezes meio. Ok? 12 dividido por 6. Tá certo? Então, a velocidade vai ser igual. Ó. 12 dividido por 6 vai dar 2. Vezes 10 a menos 2, não mexi. Esse 10 a menos 6 eu vou subir ele. Ele sobe 10 a sexta. Ele sobe positivo. Tá ok? Esse 2 aqui embaixo, eu também posso subir ele. Ó. Tá ok? Então vai ficar aqui, ó, vezes 2 também. Esse 2 aqui ele veio do meio. Certo? Sobra aqui embaixo o 5, né? Então é este 2 aqui, ele vem para cá. Tá certo? Então vai ficar aqui a velocidade, né? Vai ser igual, ó. 2 vezes 2 é 4. Estou fazendo essa multiplicação, ó, deste 2 com este. Tá certo? Então vai ficar aqui V é 4 vezes 10, ó. Menos 2 mais 6. Menos 2 mais 6 vai ser 4 positivo, ó. Dá 4 vezes 10 elevado à quarta. Sobre 5. Sobre 5, né? Então, a velocidade vai ser igual ao quê? 4 dividido por 5, certo? Vai ser igual, né? Vamos fazer aqui, né? 4 dividido por 5, 40, né? Porque o 4 não dá para dividir. Isso vai ser igual a 0,8, para poder dar certinho. Então, vai ficar, ó, 0,8 vezes 10 elevado à quarta metros por segundo. Bom, essa resposta ela não aparece lá nas opções. Ok? Ela não aparece nas opções. Mas é o seguinte, ó, o 0,8 é 8 vezes 10 a menos 1. Este aqui é o 0,8. Certo? Vezes 10 à quarta que eu não mexi. Ó. Então vai ficar, ó, menos 1 mais 4 vai dar 3. Então a velocidade
é 8 vezes 10 a terceira. Metros por segundo. Aí você pode dizer, professor, essa opção também não tem. Tem, mas não escrito dessa forma. 10 a terceira é 1000. 8 vezes 1000 vai ser igual a 8.000 metros por segundo. Pronto. Então essa é a opção que nós encontramos lá na letra C, né? Dá 8.000 metros por segundo. Então essa é a velocidade que esta carga elétrica ela é introduzida neste campo, tá certo? Neste campo aí de 5 Tesla, tá certo? Então a carga elétrica de 6 microcoulomb, no momento que ele entra no campo, que ele é introduzido no campo com um ângulo de 30 graus, tá certo? Ele entra com uma velocidade de 8.000 metros por segundo, tá ok? Então é bem rápido, né? 8.000 metros por segundo. 8.000 metros, né? Durante um segundo, né? Ou 8 quilômetros a cada segundo, né? Percorrido. Então vamos para a questão 3, certo? Diz o seguinte, né? Ele quer para dizer aí quais são as opções corretas, né? Então, a 1 diz o seguinte: uma carga elétrica submetida a um campo magnético sofre a ação de uma força magnética, né? Uma carga elétrica submetida a um campo magnético, ele sofre a ação de uma força magnética. 2. Uma carga elétrica submetida a um campo elétrico sofre sempre a ação de uma força elétrica. E 3. A força magnética que atua sobre uma carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético é sempre perpendicular à velocidade, né, da carga. Então, aponte abaixo as opções corretas. Letra A, somente a 1 está correta. Letra B, somente 2 está correto. Letra C, somente 3 está correto, né? Letra D, 2 e 3 estão corretas. Letra E, todas estão corretas. Então vamos ver aqui a questão 3. No caso da afirmação 1, ele diz o seguinte, né? Que uma carga elétrica submetida a um campo magnético sofre sempre a ação de uma força magnética, né? Okay? Gente, uma carga elétrica, certo? Num campo magnético, ele só vai sofrer a ação quando nós tivermos um ângulo diferente de 0 ou de 180 entre a velocidade e o campo. Ok? Então nós temos aqui o campo magnético agindo nesse sentido e nós temos uma velocidade. Pronto. Existe um ângulo aqui, ó, entre a velocidade e o campo. Ok? Se por um acaso a velocidade e o campo, né, eles forem paralelos, o ângulo ele vai ser igual a 0. Se ele for 0, a força vai ser nula. Tá, ok? Então, A1 é falso. Ok? A1 é falso. Ele diz que sempre vai ocorrer, né? Um campo magnético sofre sempre a ação de uma força magnética. Uma carga elétrica submetida a um campo magnético, ele sofre sempre a ação de uma força. E não é verdade. Se o ângulo for 0 ou se o ângulo for 180, não é? Se o ângulo for 180, também vai ser nulo. Tá ok? No caso da 2, diz o seguinte: a força magnética que atua... Não, a 2 é o seguinte: uma carga elétrica submetida em um campo elétrico sofre sempre a ação de uma força elétrica? Sim. Porque uma carga elétrica em um campo elétrico, né, ele sempre vai ou se adequar ao campo ou ir contrário ao campo. E quem vai fazer isso é a força, porque nós vamos ter, ó, distribuição positiva e distribuição negativa de cargas. Tá ok? Então, uma carga elétrica negativa, por exemplo, ela vai caminhar contrária ao campo. Se for positiva, ela vai se adequar ao campo. Ou seja, ela não vai ficar aí paradinha. Tá ok? E a 3,
uma força magnética atua sobre uma carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético, é sempre perpendicular à força, à velocidade da carga. Verdadeiro. Tá ok? É sempre perpendicular. Regra da mão direita, número 2. Tá ok? Então, com esta questão, nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.